Glória a Deus. Pai do Senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pai do Senhor, tudo bem? Tudo bem, paz do Senhor. Amém. Quem quer falar primeiro? Você, Fernando, ou a Josiane? Quem manda? É ela. Então ela vai falar primeiro. E aí, Josiane? Pastor, faz um pouco mais de 10 dias nós saímos de férias, resolvemos fazer... Já é a primeira bênção, né? Porque fazia 9 anos que a gente não viajava, não tirava férias, a gente foi tirar férias. E foi uma coisa muito preparada pelo Senhor para as nossas vidas. A gente veio orando a respeito disso. Já no dia mesmo da viagem, faltando um pouco mais de 5 horas para a gente viajar, do nada a nossa filha começou a ter febre. Febre a mais de 38,5 e começou a vomitar. Do nada, pastor, ela estava bem. Do nada ela começou a vomitar. E aí eu fiquei um pouco preocupada e o Fernando já chegou e falou assim, não, vamos orar e repreender. A gente tem um olhinho ungido, ele já passou o olhinho ungido nela e começou a orar e começou a repreender o espírito da doença. Pastor, ela estava com o termômetro, eu tinha acabado de medir a febre dela, estava 38 quase 39 graus. Quando o Fernando e nós oramos, intercedemos pela vida dela, assim, coisa de 30 segundos, o termômetro baixou para 36,5, pastor, na hora. Automaticamente baixou. Instantâneo. E na hora ela parou de vomitar, na hora a gente viu que era realmente uma opressão do maligno para as nossas vidas. Mas ela melhorou e a gente foi viajar, a gente orou. E como o Fernando fala, a gente tirou férias, mas o diabo não tira férias, não. O diabo, ele está o tempo todo ao redor de nós. E o Fernando fez o propósito de estar orando nas madrugadas e continuou mesmo nas férias, orando nas madrugadas, às 3 horas da manhã, ele acordando todos os dias. E até que a gente ficou lá, foi tudo bem. E no dia seguinte, no domingo, a gente veio embora segunda-feira agora. No domingo, no dia anterior, nós fomos orar, como de costume, para a gente dormir e para Deus abençoar a nossa viagem de volta. Quando nós começamos a orar, o Espírito Santo veio sobre mim e começou a me dar visões. E eu comecei a sentir uma tristeza e uma agonia muito grande, eu comecei a chorar. E o Espírito Santo falava assim, tem um acidente, vai ter um acidente, tem um acidente, vai ter um acidente. E aquilo foi tão forte, pastor, porque eu falei assim, meu Deus, é com a gente. E daí, de repente, eu vi a carreta e eu vi o nosso carro amassado. O Espírito Santo disse assim, veio sobre mim e falou assim para o Fernando, assim diz o Senhor, o diabo está esperando na estrada, mas eis que te dou livramento e te farei ver o livramento que o Senhor vos dará. E eu chorei muito, porque foi uma intensidade muito grande, pastor, muito grande mesmo. A gente ficou, e é incrível que quando a gente está na unção, a gente está vivendo realmente pela fé, o Espírito Santo, ele nos dá como a gente fazer as coisas. Ele vem e fala as estratégias. Ele pediu assim, unge o carro, unge as pessoas, porque estávamos em 2 carros quando vocês saírem. E eu vos farei ver o livramento que o Senhor vai dar. E assim foi. No dia seguinte, o Fernando ungiu os carros, ungiu todo mundo. Só nós que somos cristãos no grupo que estava viajando, em 8 pessoas. E quando nós saímos da cidade, já uma meia hora mais ou menos, né? O GPS, ele simplesmente apagou. É um lugar... Nós levamos 7 horas e meia, 8 horas para ir. E não era para a gente ter entrado naquele lugar. E a gente entrou naquele lugar. E aquilo nos fez desviar da rota. E aquilo fez com que a gente perdesse um certo tempo. Até a gente ficou um pouco preocupado, porque o GPS não estava funcionando. E agora... E aí o Espírito Santo tinha falado assim, não vos afobeis com o que vai acontecer. Eu estou no controle, colocarei anjos sobre o capuz do carro de vocês. Então o Fernando veio glorificando e louvando no tempo inteiro. E eu tinha visto na minha visão, pastor, uma carreta vermelha, uma carreta branca com azul e um carro amassado. Exatamente o tempo que a gente levou, esse tempo de trajeto que a gente levou, que a gente perdeu, que seria, e o Espírito Santo ainda disse que seria na subida da serra. Ele deu todas as coordenadas. Quando a gente estava subindo, me veio um relance assim, eu olhei e eu vi a carreta. Só que a carreta não estava na pista que a gente estava na pista já que é separada, pista dupla.
eu vi que o perigo já tinha passado, porque era uma carreta muito específica, e eu vi exatamente. Aí eu falei pro Fernando, eu vi a carreta, e a gente ficou olhando e não viu mais nada parecido. Achamos que era esse, já era o livramento. Pastor, quando nós estávamos chegando no final da serra, ali em Soledade, um pouco antes, em Telêmaco Borba, o trânsito estava parado. Mas ele estava parado no período que a gente perdeu, no tempo que a gente perdeu lá atrás, que o GPS parou de funcionar, que a gente se perdeu no caminho. Pastor, a carreta que eu tinha visto, pastor, estava atravessada. Uma carreta branca com azul. Ela é de uma empresa. Ela estava pendurada, quase caindo no barranco. E ela tinha acabado de acontecer o acidente, não tinha bombeiro, não tinha polícia. Era exatamente o tempo, pastor, da gente estar ali naquele local onde estava a carreta. O cara passou pela gente e falou assim, faz tanto tempo que acabou de acontecer o acidente. A gente olhou no relógio e falou, é o tempo que a gente se atrasou. Só que poderia ser um acidente qualquer, poderia ser um acidente comum, acontece acidente todo tempo. Mas o Espírito Santo tinha me mostrado na visão. E aí, quando o rapaz veio e passou pela gente, ele falou assim, tem vítima, tem pessoa morta. E aí o Fernando foi lá e veio, realmente tinha morrido o motorista do carro, um senhor. A mulher dele estava viva no passageiro e a menininha netinha de 11 anos morta no banco de trás. Mas até então a gente não, parece que a gente meio que não entende muito bem, será que é isso, será que não é? E aí o Fernando foi e orou, pastor. Ele desceu do carro, não tinha ninguém. O Fernando foi, orou pelo que já estava morto, orou pela menina para que Deus talvez ressuscitasse ela, se fosse da vontade dele. Orou pela senhora que ainda estava viva, ela não estava vendo a situação que o marido dela estava. E quando a gente entrou no carro, ficamos parados mais de 50 minutos. Quando a gente entrou no carro, que a gente foi passando, o Espírito Santo veio sobre mim de novo. E eu comecei a chorar, porque ele falou assim, eu disse que te mostraria o livramento. Esse é o livramento. Satanás não roubou a sua vida, porque vocês são ungidos do Senhor. Mas alguém tinha que acontecer. Eu não sei porquê, não cabe a mim saber o porquê, nem não é do nosso direito saber, só cabe a Deus. E quando nós chegamos em Soledade, que nós paramos, eu e o Fernando, a gente não tinha conversado ainda, porque o pessoal que estava atrás, minha mãe, não ia entender muito bem. O Espírito Santo veio de novo e falou, eu disse que mostraria o livramento para vocês. Como eu disse, poderia ser um livramento, uma coisa qualquer, mas a carreta era branca e azul, o carro era vermelho. E aí o Espírito Santo veio à noite, quando a gente já estava em casa, e mostrou para mim, olha, o acidente aconteceu assim, o motorista estava muito colado na carreta da frente, ele foi tentar fazer a ultrapassagem, quando ele foi tentar fazer a ultrapassagem, ele viu a carreta vindo de frente, no que ele foi tentar sair, ele bateu no para-choque da carreta da frente, foi para a pista contrária e deu de frente, exatamente como eu tinha visto na visão. Só que ceifou a vida de 2 pessoas. Mas ninguém tinha contado pra gente como tinha acontecido o acidente. E no outro dia saiu a notícia e foi exatamente como o Espírito Santo tinha falado. Livramento, né, irmão? Um livramento muito grande para mim e para minha família. E tudo que foi dito aqui, irmãos, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Fico muito emocionado porque quando eu cheguei no local do acidente, a menina ainda estava viva. Tinha socorristas, né? Mas o socorrista que estava passando pelo local tentou desengasgar ela, tentou salvar, mas não teve como. E eu pedi com muito amor por ela, mas a autoridade é do Senhor. Eu não tenho autoridade nenhuma, eu não tenho poder nenhum. O poder é de Deus. Então, se Ele quis assim, é o propósito dele. E depois, através do Espírito Santo, Ele disse que Ele colheu uma boa alma, né? E infelizmente aconteceu o acidente. E Ele também revelou para nós que tinham 3 livramentos. Não era... O inimigo, ele é tão sujo que ele não preparou somente um local para acontecer o acidente. Tinham 3 locais. E Deus nos livrou de todos eles. Então, eu digo aos irmãos, como o pastor acabou de dizer, a fé é muito importante. Porque Deus foi conosco e a gente, quando chegou lá, eu decidi pagar o preço. Eu decidi, mesmo estando de férias, mesmo estando cansado,
não para honra e glória de mim, porque eu não sou ninguém, eu sou pó, mas para honra e glória do Senhor Jesus, eu decidi acordar às 3 horas da manhã e orar. E glória a Deus pelo livramento que Ele nos deu. Amém. Uma viagem que era para demorar 7h30 mais ou menos, a gente levou quase 10 horas. De tão grande que foi a luta para a gente conseguir chegar em casa, mas a gente chegou. Glória a Deus por este livramento. Olha, isso aqui é muito importante que eles estão contando, porque quando você serve a Deus, quando você ama a Deus e você é justo diante de Deus, a Bíblia vai dizer assim que Deus, Ele avisa o justo antes que o mal venha, antes que o mal sobrevenha. E foi um grande livramento, porque era para eles este laço. O diabo tinha armado um laço de morte, mas como eles servem a Deus, Deus falou com a irmã, mostrou para ela, começaram a orar, começaram a vigiar, né? Não é porque Deus falou que vai dar o livramento que vai sair a 300 por hora. Não, maneira o pé, vigia. E o que foi que aconteceu? Deus permitiu eles verem o acidente que era preparado para eles. Deus é um Deus de livramentos. Ele livra você. Ele tem poder de te livrar. E esta noite eles estão glorificando a Deus, porque Deus deu a eles uma oportunidade de falar para nós como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Por isso eu aproveito esse testemunho para dizer uma coisa para você: quando as coisas atrasarem na sua vida, ou de repente você está para fazer uma viagem e o carro quebra no meio do caminho, não reclama, não murmura, não questiona. É Deus te segurando. É Deus às vezes parando você por coisas lá na frente. Então nunca reclame, mas está demorando isso, aquilo. Não. Se Deus dirige a sua vida, Ele conhece o caminho, Ele sabe de tudo. Eu louvo a Deus pela vida desta família, por este livramento. Isso dá mais uma prova que Deus livra os seus servos. Amém? Deus quer te livrar. Deus é um Deus de livramentos. Por isso, quando termina o culto, eu gosto de fazer aquela oração para as pessoas irem em paz, para Jesus guardar, proteger, porque o diabo é assim, ele tem raiva daqueles que buscam a Deus, daqueles que amam a Deus. Ele tem raiva. E o diabo não vai para perder tempo. Ele não perde tempo, né? Só que o diabo é burro. Ele é muito burro, entendeu? Assim, nessa área, porque ele marca de destruir a pessoa. Deus vai lá, mostra para a pessoa, né? Aí ele vai lá para tentar fazer ainda, ver se vai conseguir. Mas ele, você sabe como é que é, ele perdeu o seu tempo. Não, ele foi lá e fez um acidente. Ele não perdeu tempo, porque o diabo não perde tempo. Tipo assim, não vou destruir eles, mas para não perder tempo, vou levar alguém, né? Vou destruir alguém, vou fazer algum acidente. Mas Jesus livra. Ame a Deus, sirva a Deus. O Senhor é contigo e Ele te dá livramento. Quem sabe Deus já te deu livramentos, como deu para a irmã aqui, e você está aqui hoje. É motivo de você adorar a Deus. Você já teve a tua vitória. Só de estar vivo, você já é um milagre de Deus. A senhora já é um milagre de Deus. Amém? Vamos ver quem está feliz lá. Olha lá, só quem está feliz. Levanta as duas mãos. Mais feliz ainda, vai dar o melhor glória a Deus e o melhor aplauso para Jesus. Bem forte, meus irmãos.